A CPI da Saúde, instaurada na Assembleia Legislativa do Amazonas, apurou os desvios de recursos destinados ao Estado no período da pandemia. As investigações, que perduraram por quase 5 meses, investigaram supostos envolvidos nos esquemas fraudulentos que causaram dano ao erário e milhares de mortes. Foram também ouvidos pela comissão 41 depoimentos e denúncias que envolveram contratos firmados durante a pandemia e em gestões anteriores. As apurações mostraram que o governo adquiriu 28 respiradores de uma empresa de vinho, que teria ligação com o marido da ex-secretária de Estado de Comunicação, Daniela Assayag, pelo valor de 3 milhões de reais. A Polícia Federal deflagrou a Operação Sangria, que prendeu 13 pessoas por suspeitas de envolvimento no esquema, incluindo a secretária de Saúde à época, Simone Papais. Também houve denúncias sobre o programa Anjos da Saúde, com investimento de 6 milhões de reais. Programa esse criado por uma consultora particular que teria influência sobre os secretários de governo. Foi denunciado ainda o caso de uma lavanderia que lavou toneladas de roupas mesmo sem ninguém no hospital. E, dentre outros, foi denunciado o caso do Hospital Delfim Aziz, que passou a receber um aditivo de 8 milhões sem que a totalidade de leitos fossem disponibilizados para a população. Baseado nas denúncias de inúmeras irregularidades no Hospital Delfim Aziz, o deputado estadual Wilker Barreto afirmou na Assembleia Legislativa do Amazonas que irá solicitar a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito para apurar os contratos de gestão firmados pelo governo para o gerenciamento do Complexo Hospitalar Zona Norte, que compreende o Hospital e Pronto-Socorro Delfim Aziz e a Unidade de Pronto Atendimento Campos Sales. O motivo pelo qual o deputado pede a criação da CPI é composta pelas irregularidades na unidade, que começaram pelas OS, que gerenciam o complexo, como o Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano, o INDSH, no âmbito do Hospital Delfim Aziz. A Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas, SES, emitiu na última quarta-feira 2 notas de empenho que totalizam 7,1 milhões de reais em favor do Instituto. Mas os repasses vão além. O INDSH, através do 5º termo aditivo ao contrato de gestão de número 01/20, que gerencia operacionalização das ações e execução de serviços de saúde no complexo hospitalar e na UPA Campos Sales, em conformidade com planos de trabalhos e os anexos elencados, alterou o anexo técnico 1, descrito dos serviços para fins de atendimento por termo certo, determinado e circunstanciado da situação de emergência na saúde pública do Amazonas, em razão da disseminação do novo coronavírus, e cuja vigência será de 6 meses, a contar do último dia 1º de outubro deste ano até o dia 30 de abril de 2021, no valor de mais de 8 milhões de reais. Somando os 7 milhões e mais 8 milhões, o Instituto Nacional de Desenvolvimento Social vai receber mais de 15 milhões até abril de 2021. Contrato esse global do Instituto com o governo ultrapassa 90 milhões de reais. Já o Consórcio Norte também tem um contrato de 116 milhões para concessão administrativa e para a construção de fornecimento, equipamentos e manutenção dos serviços não assistenciais do Hospital da Zona Norte de Manaus. No entanto, pelo contrato de concessão, o governo vai ter que pagar uma mensalidade de mais de 11 milhões de reais, o que gera uma dívida de mais de 2 bilhões 432 milhões de reais. Dívida essa que estende ao longo de 20 anos. Conforme a vigência do contrato, que sofre reajustes inflacionários, o valor deve subir no ano que vem. A relação das OS administrando hospitais fizeram que o governo federal investigasse contratos suspeitos de superfaturamentos, fraudes, pertencimento à organização criminosa que desviaram milhões em verbas destinadas aos estados brasileiros para combater o novo coronavírus. Segundo as investigações, o grupo criminoso agiu e continua agindo, desviando e lavando recursos em plena pandemia do Covid-19, sacrificando a saúde e mesmo a vida de milhares de pessoas, em total desprezo com o senso mínimo de humanidade e dignidade.
Por exemplo, no Rio de Janeiro, as investigações no ato da operação da Polícia Federal buscava provas de supostas irregularidades nos contratos para a pandemia. A organização social IABAS foi contratada de forma emergencial pelo governo do Rio de Janeiro por mais de 835 milhões de reais para construir e administrar 7 hospitais de campanha. A Operação SOS da Polícia Federal, envolvendo o governador do Pará, Helder Barbalho, investiga fraudes na aquisição de equipamentos médicos, hospitalares, respiradores e bombas de infusão, destacando a suposta participação direta do governador do estado. E que o governador, no último dia 28 de março de 2020, e que antes mesmo da apresentação da proposta por parte de uma das organizações sociais, a Santa Casa de Pacaembu, o governador Helder Barbalho já teria decidido quais OSs assumiriam os hospitais de campanha que seriam montados no estado. A proposta da OS foram assinados entre agosto de 2019 e maio deste ano para a gestão de unidades hospitalares e incluíam hospitais de campanha montados para atender pacientes com o coronavírus. Os contratos somam mais de 1,2 bilhões de reais. As OSs contratadas em vários estados do Brasil no período da pandemia mostrou que os gestores desses estados usaram as organizações como forma de desviar recursos e causar dano ao erário. No Amazonas, não é diferente. As OSs também foram alvos de investigações na CPI da Saúde e deve continuar se a CPI para investigar o Complexo Delfina for instaurado na Casa Legisladora.